O uso das canetas emagrecedoras, principalmente o GLP-1, e cura das doenças neurodegenerativas, gente. Tá muito longe disso, tá bom? Eu tô lendo vários artigos aqui, tá bom? Que estão sendo revolucionários com o uso de análogos de LP1 e possível melhora de uma doença ali de Alzheimer ou uma possível prevenção. Eu quero trazer esse conteúdo novo com vocês, mas já vou informar. O quê? Que ainda a gente não tem comprovações científicas, são somente estudos clínicos, sem tantas comprovações. Perfeito? Tá bom? É isso que eu quero trazer pra vocês. Eu vivo falando que as canetas emagrecedoras que a gente tem no mercado, elas vão muito além do emagrecimento. Elas, além de fazerem você emagrecer, elas fazem com que você tenha tratamento de doenças ali como diabetes, elas protegem seu coração, protegem sua cabeça contra um AVC, trata a sua gordura no fígado dependendo da caneta e também protege órgãos vitais ali, outro como o rim, né? Então vamos tentar entender qual que é a relação desses medicamentos com proteção do quê? De doenças neurodegenerativas, Parkinson, por exemplo, e Alzheimer. Essas duas que eu quero falar para vocês. Prazer, eu sou o Dr. Estevam, médico, pós-graduado na área da endócrina, nutrologia, e vamos começar aqui, tá bom? Vamos começar da seguinte maneira. Por que a gente está tendo um olhar mais aprofundado do GLP-1 com relação ao seu cérebro? Porque o nosso metabolismo está interligado com o nosso cérebro, perfeito? A resistência periférica à insulina, o aumento da inflamação corporal é tido como uma doença crônica que pode estar relacionada, por exemplo, ao diabetes tipo 3. Ave Maria, nem sei se esse termo se usa, mas ao Alzheimer, perfeito? E a ação do GLP-1 em atravessar a barreira hematoencefálica, agir no hipocampo, no córtex encefálico, faz com que ele promova uma neuroproteção, um escudo, ali melhorando a nossa inflamação. E isso é uma potente terapia, o que? Modificadora de curso de doença. Lembrando que, mais uma vez, gente, ainda são estudos clínicos, não tem uma base científica muito forte. Qual que é o movimento, o mecanismo de ação dessas canetas, principalmente das que têm GLP-1, com relação à diminuição ou mesmo combate ou mesmo ali tratamento de doenças neurodegenerativas. O primeiro quesito que eu quero falar aqui pra você é da capacidade de anti-inflamação corporal e antioxidante. Gente, eu preciso tocar nesse assunto porque esse assunto me incomoda. Tem muita gente falando que inflamação corporal não existe. Existe sim. Perfeito? A gordura, principalmente abdominal, ela é extremamente inflamatória. Ela solta toxinas, TNF-alfa, fator de necrose tumoral, aumenta a resistência periférica à insulina, faz com que aumente interleucina 6 e isso inflama o seu corpo, promovendo uma piora metabólica, uma redução de hormônios bons, um aumento de hormônios ruins e promovendo até o que? Alterações encefálicas, inflamações encefálicas, que pode estar interligada com essas doenças neurodegenerativas. Então, daqui pra frente, se alguém falar pra você que não existe inflamação corporal, você já dá essa voadora na pessoa, perfeito? A segunda coisa que ela vai fazer aqui é melhorar a homeostase proteica. Tem proteínas que se acumulam ali no encéfalo, certo? Que promovem essas doenças. E vai promover nessas proteínas autofagia, mitofagia, diminuição de estresse oxidativo, melhora da apoptose, diminuição da apoptose. Eu acho que é essa a palavra certa, tá bom? Esse clearance, essa renovação, esse blá blá de diminuição de proteínas tóxicas, vamos entender desse jeito, beta-amiloides e tal, vai fazer com que tenha maior proteção ali dessas áreas. É isso que a gente enxerga em modelos animais e em resultados ali desses estudos clínicos. Perfeito? Mecanismo de chave tipo 2. O que mais isso traz? Melhora da memória e da plasticidade
encefálica, melhora das sinapses encefálicas, promovendo um aumento de BDNF e também de GDNF, melhorando o metabolismo encefálico para o consumo do açúcar, diminuindo a resistência periférica à insulina, melhorando ou não lesando nossos hormônios, nossos neurônios, pelo excesso de açúcar que tem aqui rodando na nossa cabeça. Um efeito multi-alvo, de maior chances de retardar a progressão da doença. Avestruz, doutor. Nossa, eu tô de boca aberta, doutor. Olha, como diz a minha paciente, doutor do céu. A minha boca caiu agora. Agora eu fiquei passada. Fiquei passada com o ferro a vapor da Polishop. Coitada da Polishop, gente. Nem sei como tá esse negócio aí. Evidências clínicas. O que os estudos clínicos mostram? Ave Maria, cheia de graça, já tô rezando um Pai Nosso para que isso seja descoberto muito rápido, tá bom? O que a gente tem de evidências clínicas, pré-clínicas? No Alzheimer, a gente tem uma diminuição de placas, o quê? Ai, Jesus, como chama essas placas aqui, tá bom? Tal... Ai, Jesus, acabei de falar o nome da placa. A diminuição das placas ali que causam Alzheimer, tá bom? E uma melhora da memória. Uma diminuição ali do déficit cognitivo. Vamos entender essa parte. No Parkinson, o que a gente tem? Uma proteção dopaminérgica, uma melhora motora e uns sinais ali melhorados de algumas substâncias. E tem uma outra doença que é a de Huntington, tá bom? Que diminui algumas coisas agregadas ali na doença. E também de Wolfram, tá? Ai, gente, essas doenças eu não vou falar muito, mas é de degeneração de retina, tá bom? Com alguns desses... veja que interessante. Deixa eu adentrar um pouquinho mais aqui. Tem muitas pessoas que falam assim que esses medicamentos causam cegueira. Como que esses medicamentos causam cegueiras? É você introduzir esse medicamento num paciente que tenha alto descontrole do diabetes. Então pensa num paciente que vive com a glicemia em torno de 350, 400 e tem uma hemoglobina glicada em torno de 13. Aí você vai e coloca um análogo de GLP-1 nele, ou um tirzepatida, ou um semaglutida. Enfim, esses análogos de LP1 ali, de última geração, eles têm alto controle de regular a glicemia. E quando eles regulam muito rápido, eles lesam a visão do paciente. Perfeito? Então, é um caso à parte ali. Só para vocês entenderem, porque aí agora a gente tem mais respaldo ali em falar que causa ou não leseira. Então, não exatamente vai causar, tá bom? Não causa, é uma coisa meio rara, tá? Evidências clínicas do Alzheimer, ali, a liraglutira que está sendo estudada mais primeiramente, tá bom? O que ele mostra, tá bom? Diminuição da cognição. Não. Diminuição do declínio cognitivo e 50% de menos atrofias ali em secundários. Perfeito? Aí tem outras medicações sendo estudadas. E no Parkinson, doutor? O que acontece ali? Uma melhora da estabilidade motora, certo? E um efeito persistente após ali washout. Tá? Deixa eu ver o que eles dizem. De modificação da doença. Sabe a esclerose aminiotrófica lateral? Tá? Essa daí não tem muitos estudos nela mostrando melhora. É aquela doença perfeito? Que paralisa o corpo, paralisa a ação motora do corpo e fica só a ação encefálica ali. Certo? Então, aqui a gente não tem um perfil muito analisando com respostas clínicas boas. É isso, tá? Então não teve muitas correlação benéfica com essa doença. Tá bom? O que a gente tem ali de implicações práticas? Então, o que a gente pode considerar? Que precisa de mais estudos, certo? Primeiramente. Essas doenças ali neurodegenerativas, elas têm muito a ser analisadas e a gente pode correlacionar a melhora metabólica com a interligação entre o nosso metabolismo com o metabolismo encefálico. De ali resistência periférica à insulina, fator de inflamações corporais, tá? E quando a gente consegue melhorar esses quesitos, provavelmente você tenha também uma regressão da doença ou um possível, entre aspas, tratamento. Gente, é um conteúdo aqui de... Como que eu vou falar desse conteúdo, gente? É um conteúdo meio obscuro ainda isso, né? Que ainda depende de muita análise ali, né? E eu tentei trazer para vocês uma visão ali
não muito uma visão, não muito com termos médicos. Eu tentei ir lendo aqui os termos médicos e tentei ir traduzindo para uma linguagem que vocês entendessem, porque eu entendo que vocês são meus públicos, o público que me segue aqui nas redes sociais não é um público médico, mas é um público que às vezes não entende de termos médicos, né? Que não entende de termos muito específicos. E o meu trabalho aqui é o quê? É te trazer novidades, te trazer senso crítico, deixar você a par de evolução de medicamentos, de possíveis tratamentos que estão aqui à frente da medicina. Traduzindo essa linguagem, porque eu não gosto, gente. Eu acho que, pra mim, eu não sei, eu não gosto muito de ficar falando termos técnicos muito. Ai, essas coisas assim, loucas, assim, sabe? Porque eu acho que me distancia de vocês. E eu quero cada vez estar mais perto de vocês. É isso, tá bom? Um beijo, amo vocês.